Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, programa onde eu faço uma análise do mini índice e do mini dólar, dos pontos operacionais que a gente teve no dia, através da lupa do método Renko Mais. Sem mais delongas, vamos começar aí a análise do mini índice futuro, 10R, 15 minutos. Nós tivemos aí um dia, acho que de bastante paciência, tanto para o mini índice quanto para o mini dólar. Foi um dia de briga, por assim dizer, né? Poucas operações surgiram e então assim teve que ter muita paciência para operar e é isso que nós operadores CPF, a gente que é autônomo, pequeno, que opera pouco, né? Por assim dizer, financeiramente, porque perto dos players, né? A gente opera pouco. A gente tem que procurar as melhores situações de mercado para nós, né? E em determinados momentos de mercado, dias de mercado, que nem hoje, o último dia do mês, né? Última semana do mês, é sempre complexo, não é simples operar, a gente tem que estar sempre preparado, o mercado é cíclico, e a gente tem que entender isso. A gente tem que buscar a compreensão do ciclo de mercado, entender que dentro de um mês tem uma movimentação, dentro de uma semana, determinada semana, vai ter um tipo de movimentação, é isso que a gente tem que estar sempre atento ao mercado, né? E também, claro, sempre a pequenas nuances, a pequenas coisas que acontecem no mercado que podem nos dar um prospecto de como, por exemplo, operar no dia. Hoje, pela manhã, né, no Morning Focus, eu avisei o pessoal, falei, ó, tome cuidado com o dia de hoje, no mini índice principalmente, tá apontando uma lateralidade, algo complexo, não tá simples a leitura, vamos com calma, vamos ter paciência para operar, que tava aparentando estar difícil. E se foi, né? A primeira barra do dia é essa barra aqui, esse grande doji de 15 minutos aqui. Eu marcar ela aqui só pra gente ver a movimentação dentro dela, né? Ó. Vamos lá, abertura aqui do mercado. Então esse aqui, ó, é o movimento da primeira barra de 15 minutos, visto, né, de dentro do Renko, né, visto pelo Renko. Então essa primeira movimentação, né, a abertura aqui, o fechamento provavelmente foi aqui, por aqui mesmo. Essa movimentação aqui, ela é complexa, né? Você tem um grande doji logo na abertura, né? Ele teve nos primeiros 15 minutos 585 pontos, 570 pontos é mais ou menos de movimentação. E um doji, para operar ele, o operacional do doji é topo do doji, fundo do doji, ou seja, é máximo e mínimo, não meio do caminho. No meio do caminho vai ter a famosa valsa do preço, o preço vai te tirar para dançar. E ele vai te tirar o seu capital nisso, né? Então, cuidado em operar meio do caminho, né? Cuidado em operar o meio do doji. E é isso que o preço fez, né? Logo nessa primeira hora. Tanto é que, visto por esse ângulo, a gente foi operar 4 barras depois, né? Ou seja, 1 hora depois. Então, só meio-dia e 15. 10 e 15, perdão, né? Que o preço foi testar a máxima do doji. E operação mesmo, né? A favor da venda, então aí foi bem depois, né? Claro que essa última grande barra aqui, antes da barrona, a gente pode ter tentado procurar alguma compra aqui, mas estava complexo o preço. Comprar aqui embaixo estava difícil, não estava simples entrar, né? Então essa primeira hora do dia e essa primeira movimentação foi complexa, tanto é que o preço ele fica preso aqui, na última meia hora do dia ele fica preso aqui dentro, a movimentação, né? Então foi um dia de bastante paciência, bastante calma para poder operar. Logo na abertura aqui, eu tive, né, das 10 horas da manhã aqui, 9h58, a entrada, pode-se dizer assim, se deu, né, dessa operação aqui. Então, poderia ter entrado aqui? Sim, poderia, né? Poderia ter entrado aí. Só que a questão é entrando no meio dos dojis lá, né? E essa entrada no meio dos dojis, né, é complexo. É complexo. É entre essa barra e essa barra aqui que você entrou.
Então, é claro, né, o stop dela tá aqui, tá abaixo dos dojis lá, e o alvo de, por assim dizer, seria aí de 200 pontos, 210 pontos, né? É verdade, tem o FIBO aqui, né, pra gente traçar, lembrando agora, afinal, opa, perdão, aqui, ó, quando faz essa correção de 3 boxes aqui, vem para dar a falha, aqui confirma esse topo. Topo confirmado, tinha o fundo, FIBO. Vamos lá. FIBO colocado. Deixa eu tirar ele lá do 15 minutos para nós. Pronto. Beleza. Vamos lá então. Continuando. Então assim, estava complexo, os fibos aqui também, né? Os níveis de fibo não estavam sendo tocados a princípio. Então também reforça essa ideia de tá esperando os toques neles, né? E aí o preço continua na sua lateralidade, dentro do range aqui que estava formado. Ele vai, cai, sem dar entradas, né? Essa entrada aqui eu acho que era complexo tentar comprar aqui com topos mais baixos, né? com um micro topo mais baixo aqui, dentro de uma lateralidade estava alto, né? Era até melhor então talvez buscar uma venda para vir aqui para 4,8 nessa região aqui. Então seria aí um pensamento aí de um scalp de 150 pontos aí mais ou menos, 175 pontos, 200 pontos no máximo. A entrada foi aqui, né, desse scalp, teve essa entrada aqui, essa segunda entrada. A gente pode dizer aqui, ó, primeira entrada foi aqui, só que não teve um padrão gráfico, né? Então se comprar aqui eu achava que não valeria a pena, principalmente por tudo que o preço estava mostrando, né, aqui para trás. A gente tinha acabado de vir do teste de topo da máxima do dia aqui, né? Tinha acabado de vir disso, tinha acabado de falhar isso. Então, assim, a ideia era o que? Falhou a máxima, falhou o teste da máxima, a gente tem que procurar venda, né? O stop estava lá próximo à máxima dessa barra aqui, mas o alvo aqui 4,8 seria aí dos 250 pontos, ele deu menos, ele não bateu lá no nível, né? Ele chegou aí a dar 255, é um pouco mais até que daria aí de pontuação lá, 280 pontos. É uma boa pontuação, né? Para um dia lateral é uma boa pontuação, mas a operação já dá perto das 10h15 da manhã, né? Então teve que aí esperar a primeira hora do dia, teve que ter paciência para pegar um trade de lateralidade, vender no topo, buscando o fundo do range, com calma, com cautela. Aí o preço falha o nível e vai lá no 111. Quando ele vai no 111, o caminho dele natural é voltar a 7,6. E ele faz o caminho natural. Até então o preço não tinha respeitado o FIBA. A gente tinha traçado o FIBA aqui e ele estava falhando os níveis. Ele veio testar topo? Sim, mas ele estava falhando os níveis. Bem na verdade, o 7,6 era o ponto médio aqui, ó. 210 pontos da máxima, da mínima, 220, 225 pontos da máxima, então era o ponto médio do preço. Não estava respeitando os níveis. Aqui ele respeitou o nível. Eu fiz esse bear, só que o bear, quando eu tenho um momento de alta, é armadilha, vira a caixa de Pandora. Essa caixa de Pandora se expande até demais, então tirou qualquer assim pretensão maior de querer comprar a princípio, só que logo depois ele dá esse bull no início da perna com o alvo em 1,27. Então assim, interessante essa entrada porque o alvo estava bem dado, assim, a gente tinha espaço nessa operação. Ela estava vindo da falha no fundo da grande barra aqui, ó,
Ele abriu, caiu com força, tava voltando. Então essa aqui é a volta da queda. Tava voltando. O alvo aí a gente tinha aí até 230 pontos mais ou menos de alvo. Não era um alvo ruim. Para um dia lateral não era ruim. O stop lá próximo à mínima da barra de 15 minutos, né, do 2G. E opa, aí o preço ainda deu essa brigada lá no topo e chegou no alvo. Então aqui valeria a pena entrar? Não, né? Não, pô, tá alto. Tava perigoso. Não tínhamos tocado em 127. Para validar níveis mais altos, nós precisamos tocar um 127. Só que aí, a partir do momento que ele toca um 127, o que acontece? Eu tenho uma rejeição da compra lá em cima. Esse doji aqui já me mostrou isso, né? Essa barra de 15 minutos tinha que ter, né? Que foi com força, que deu esse trade, ela deveria ter fechado forte, então, para mostrar que iria continuar. Porém, ela não fez isso, né? O que ela fez? Ela fez uma queda. Aqui, pegar essa venda não é fácil, porém, se você está lendo o 15 minutos, se você está lendo o tempo gráfico mais longo, quem fez a mentoria aqui comigo entende a ideia disso aqui, com certeza. A hora que vê, primeiramente, um grande martelo invertido, né? Um shooting, né? Um verdadeiro shooting star aqui, num topo, né? Ó, formando um topo. Essa é a ideia do shooting star, né? Quando há contexto dentro de um padrão de candle, por exemplo, né, a gente consegue trabalhar muito bem esse padrão. Então, aqui eu tinha assim um teste da mínima aqui. E para esse teste da mínima, quantos pontos eu tinha? 255. Se para você 255 pontos é um alvo aceitável, para mim também é. Então, eu faria essa operação, né? Eu buscaria fazer essa operação, por exemplo. Essa é a ideia, né? Eu não opero, procuro não operar o último dia do mês, não gosto muito de operar o último dia do mês, então hoje não operei. Mas, por exemplo, se eu fosse operar, seria uma operação que talvez eu até faria essa operação aqui pela questão do contexto, principalmente do tempo gráfico longo, né? Stop próximo à máxima da barra, né? Bem interessante isso também. O stop ficou bem colocado. O alvo eu estou saindo do 100 e indo para o 48. Então eu teria aí esses 275 pontos de alvo aí. Um trade de paciência, né? Aqui já 11 horas da manhã. Então, por assim dizer, o segundo trade do dia, né? 11 horas já. Então hoje foi um dia de paciência, de bastante paciência. E aí aqui logo depois a gente tem um trade, que é do tipo de operação que eu gosto muito de fazer, que é 7623, que é a região do filé, que é uma região muito forte de se trabalhar. Eu tenho essa correção de 3 boxes aqui. E se eu olhar aqui no 15 minutos, pô, essa venda foi muito bem feita por 15 minutos também. Muito bem feita. Trabalhou certinho, né? Pernada, correção e veio, né? Uma barra de sinal, depois barra de entrada, continuidade. Então, assim, uma bela entrada aí, stop acima do padrão, né? Então, bem tranquilo e 300 pontos de alvo aí. Dessa operação aí, 76, 23, é do tipo de operação que eu gosto muito de fazer, bastante. Opa, perdão. Gosto muito de fazer esse tipo de operação aí, pegar 2376, é onde tem excelentes trades, muitos bons trades aqui dentro dessa dinâmica, de trabalhar essa dinâmica do FIBO. Então essa é uma outra operação aí muito boa no dia. Logo depois eu tenho uma falha de rompimento de 2 box, seguido de uma falha de rompimento de 2 box. Como eu digo, eu gosto muito de trabalhar esse 2376. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele vem, ele volta, né? Ele vai, ele vem.
Então agora é o que? Seria a compra. Olha lá onde foi a compra. É lógico, né? Essa compra já se deu já 1h50 da tarde, 1h30 da tarde. Então assim, entre 1h30 e uma, vamos ver aqui a entrada mesmo, opa, 1h50. Então assim, 1h50 teve que ter muita paciência para operar hoje, para esperar aparecer as operações e o alvo estava lá, 325 pontos. Só se você é micro scalper, né? E se você é micro scalper, é claro, vai ter bastante operação, mas para quem opera procurando 10R, procurando 15R, procurando esse tipo de operação, ó, a gente pode ver aí 23,76 aí, foi o resto do dia aí, tá trabalhando. É onde é o jeito que a gente tem que operar, com calma, com paciência, esperando sempre a melhor oportunidade no dia. O dia foi complexo, ó. Se a gente pegar e traçar uma máxima e a mínima daquela barra de 15 minutos que eu citei, a primeira barra do dia, o preço trabalhou entre a máxima e a mínima dela, né? Trabalhou praticamente agora que está rompendo aí, tentando rompê-la, né? E vir com força aí para baixo. Isso trabalhou aí o dia inteiro. Agora é 16 horas e 55 minutos. Então trabalhou o dia inteiro dentro dessa máxima, dentro dessa mínima. Pode-se dizer aí, trabalhou dentro do doji, né? E essa foi a movimentação aí do dia. É um dia onde deu uma comprinha aqui interessante. Ele até deu essa primeira venda, então assim, deu 1, 2, 3, 4, 5 operações no dia aí, né? Então bem poucas operações. Foi um dia de paciência, foi um dia de cautela e provavelmente assim, quem conseguiu ter essa paciência, essa cautela aí e pegar esses trades aí, tem que se sentir recompensado, porque foi muito interessante, bem legal agora aqui, tô enxergando. Olha só, né? Teve um double bear e um double bear na mesma região. Do 7,5 aqui para 23 também, né? Scalp, só que esse aqui agora às 16h40 e o primeiro lá ao meio-dia e 15, né? Então essa paciência que tem que ter no mercado, mas o mercado ele se assemelha, ele faz movimentações parecidas. Ó, a gente teve um outro shooting aqui parecido com o primeiro do dia, então bem legal, bem interessante isso daí, né? Então esse aqui foi a movimentação do mini índice, as operações que a gente teve no mini índice, dia bem complexo, não foi fácil, não é fácil operar esses dias assim laterais, né? Que ele bate muito em suportes e resistência mais longos e trabalham dentro dele. Tem que ter um entendimento grande disso para poder operá-lo. Então se saiu estopado aí no dia, entenda que hoje não foi um dia simples mesmo de operar. Beleza? Então esse aqui foi o mini índice. Agora vamos lá então pro mini dólar. Mas antes de ir lá pro mini dólar, deixar um recadinho aqui, tá aberta as inscrições para o mini curso Price Action e padrões de candlestick. Se você quer aprender a contextualizar aqueles padrões, por exemplo, mesmo que eu agora estava citando ali, o Shooting Star, o Martelo, o Doji, dentro do Price Action. Então vem, bora fazer esse mini curso aqui, tá? As aulas vão ser dia 5, 6 e 7 de abril às 20 horas. Elas ficam gravadas e disponíveis por um tempo para vocês, os alunos, tá? As inscrições, o limite delas é até dia 4. As vagas são limitadas e o curso custa apenas R$ 129, tá? Não vai ter nenhum acompanhamento posterior, nada disso. Não dá acesso a Discord, nem a grupo fechado dos alunos. Mas é um mini curso bem bacana. O primeiro que eu fiz foi bem interessante, o pessoal gostou. Aí outros alunos meus pediram para que eu fizesse ele, porque eles queriam fazer. Então tá aí. Se você ainda não fez nenhum mini curso comigo, não fez a mentoria, saiba que o Price Action, esses mini cursos meus, eles dão descontos na mentoria, tá? Ele dá um valor de desconto na mentoria. Então se você tem interesse em fazer a mentoria,
e quer estar já aprendendo, vendo como é que é a dinâmica das minhas apresentações das aulas, então vamos fazer aí esse mini curso. Ele é bem legal. Eu apresento 17 padrões de candlesticks diferentes para a gente estar lendo e contextualizando eles dentro do Price Action, para principalmente usar eles nos tempos gráficos longos para a leitura deles e auxílio, né, das nossas operações. Beleza? Então vamos aí, vamos fazer esse mini curso. Qualquer coisa, só me procurar. Tanto no Instagram quanto no Telegram. Eu deixo o link do grupo aberto aqui para vocês abaixo aí no vídeo. Então vamos lá. Mini dólar futuro. Hoje é a rolagem do contrato. Então ele abre, né, com o ajuste dos juros. Abriu com ajuste na continuidade. Então se ele abre na continuidade, nós podemos tanto estar traçando um FIBO anterior, né, do apernado anterior, como esperar formar um FIBO do dia. Eu achei bem interessante esse FIBO aqui do dólar. Então o dólar ele deu essa perna aqui, ó, inicial do dia, é o que eu chamo de FIBO do dia, né, o FIBinho do dia aí, com os alunos, que é o primeiro FIBO aí que ele aparece na primeira movimentação mais relevante do dia. Só tirarmos lá dos 15 minutos, beleza. E vamos lá, vamos começar a leitura. Eu sempre falo para os alunos, a partir das 9h30 da manhã a gente pode estar operando o dólar, diferentemente do mini índice, que é interessante a gente esperar a primeira hora do dia. Aqui a primeira barra de meia hora aí a gente dá para estar procurando operações. A questão aqui foi dois dojis aí, né? A gente não teve operações bem colocadas. Talvez esse bear aqui no 48, o alvo no 100, né? Daria para operar. Vamos ver lá pelo 15 aqui. A entrada, eu acho assim bem complicado, bem complexo de fazer essa entrada aqui. Não é simples pegá-la, né? Não foi simples pegar aqui não. O alvo de 12 pontos aí, bem interessante. Deu a dinâmica, praticamente cravou a dinâmica. Faltou dois ticks aí para bater no nível. Falhou e aí ele volta a subir com força. Ele dá aqui essa entrada, ele dá essa oportunidade aqui da gente entrar às 9h45 da manhã aqui. Seria 7h30, levando a 23 o alvo, né? Uns 10 pontos aí deve ter dado de alvo, né? 10, 11 pontos aí de alvo. É uma operação interessante também de se fazer pela força do nível, né? Pelas forças da dinâmica aqui. Pelo jeito o dólar movimentou bem aí nesse período. Foi essa barra aqui, né, bem volátil, né? Uma barra, dá pra ver que ela foi bem volátil. Foi e voltou, né? Com bastante intensidade. E o preço ele foi, né? Ele ainda deu um bull ali. Já acho que esse bull aí entrar muito próximo, né, do alvo, 5 pontos do alvo, ele até foi um pouquinho mais, ou seja, então dessa entrada aqui daria para ter pego aí até uns 15 pontos nessa operação, bem interessante. Então aí ele bate 23 e ó, aqui sim, aqui uma excelente entrada a meu ver. 7,6, 23, 23, 7,6. Essa é um caminho geralmente natural que o preço faz dentro das dinâmicas de Fibonacci, dentro aqui do Fibo Robô, né? E aí sim, olha só que venda, né, magnífica lá no topo do candle, né? O stop está acima do padrão, olha lá, o stop está na máxima do candle, né? E o alvo 16 pontos e meio abaixo, 17 pontos aí abaixo, né? E o preço foi bem mais, né? O preço ele da entrada aí, ó, a gente teve um bear no meio do caminho, então dessa entrada toda, ó, o preço ele caiu 40 pontos, né? Então foi
é a venda máxima do dia aí. É uma excelente entrada por Fibo, pelo Renko, né? Tudo corroborando, um corroborando o outro. Claro que, como eu falo, né, o alvo está no 7,5 para nós. Né? O alvo é esse aqui. Trabalhar isso, 17 pontos. Então pegar 15, 14, 12, 10, 11, colocar no bolso e ficar feliz com essa operação. Ah, ela caiu 40 pontos, poderia ter pego mais. Poderia, mas a questão é que o importante mesmo é a gente se propor a pegar a nossa pontuação e fazer a operação. Aí o preço vai lá, bate um 4,1, ele passou direto aqui para 1,27, por isso que assim, vender aqui esse bear baixo no 7,6 no alvo, para mim assim, é muito arriscado, é um trade de baixíssima probabilidade, por mais que foi bem colocado essa venda. Essa venda foi muito bem colocada. E aí o alvo seria 111. O alvo seria aqui, pegar aí 10 pontos. Essa operação. Aí cravadinho ainda. Né? Então, que eu acho assim mais complexo. Aí o preço nessa entrada aqui foi 9,50. Então assim, a gente teve duas boas oportunidades aqui logo pela manhã. Bem cedo no dólar. E aí a próxima oportunidade ela foi aparecer para nós aqui, ó. Eu tenho uma falha de rompimento de 2 box. Então assim, eu já tive uma lá. Poderia ter entrado aqui? Poderia. Não é errado ter entrado aqui não, tá? Poderia ter entrado aqui nessa operação. Vamos ver lá no 15 minutos onde que ela vai aparecer. Olha lá. É na vestida de gravata. Então eu tive toda essa barra de 15 aqui voltando, fechando lá em cima. E aí o preço vem para buscar 161. Então aqui, nesse trade aqui, ó, aí já às 10h15 da manhã, a entrada, o alvo 161, né? Então tá aqui o stop. A questão é que ele virou uma caixa de Pandora, né? Então a caixa de Pandora poderia estar tirando talvez a pessoa do trade, mas logo depois eu tenho esse bear aqui que aí poderia estar mexendo no meu stop. Poderia estar entrando esse bear? Poderia por causa da onde era o alvo, o 61, né? Então daqui até o 61 eu tinha 30 pontos e 28 pontos, né? Então do bear até o 61 eu tinha 21 pontos. Então tinha um bom alvo. Só para o teste aqui do alvo, do 141 que já tinha sido tocado, né? Então eu tinha 13 pontos, né? Eu tinha um bom alvo, já só aí. Então a venda aqui foi bem feita, não foi ruim. E aí o preço caiu. Tive mais outro bear aqui, aí eu acho que aqui não era para operar. E aí o preço entrou numa grande lateralidade, né, nessa briga toda aqui, essas velas aqui de 15 minutos, difícil de operar, né, muito difícil, acho que pouca pontuação aqui, ficar pegando 8, 7 pontinhos só também no dólar, se você já tem um bom tempo operando dólar, não vale a pena, acho ruim, e mesmo assim tem que ter calma, tem que ter paciência. Para quem teve paciência, 12h40 veio uma nova oportunidade. O quê? Falha de rompimento de 2 boxes. Olha aí. É como que hoje as falhas de rompimentos foram 3 falhas que deram 3 belas vendas. 3 belas vendas aqui. Aqui eu venho essa venda aqui. O alvo seria o 61 também, né? Seria o fundo ali anterior no 61. Então o alvo seria aqui a uns 13, 14, 15 pontos aí. Ela caiu bem mais, ela caiu 25 pontos aí para baixo, né? Ela quase tocou 205 lá embaixo. Ela faltou um tique para tocar o 205. E aí voltou o preço. E aí ele voltou nessa pernada toda aqui, que é essa volta da tarde aqui. E interessante, né, ó. 2h35 eu tive uma falha de rompimento de 2 boxes. Acho que pelo 15 minutos aqui era operável essa entrada, essa barra aqui
Então, tá, acho que daria para ter operado daqui alvo 127, 141 mais ou menos. Mais arriscado fazer esse trade de contra-tendência aqui, né? Ninguém imagina que vai explodir aí, principalmente depois dessa movimentação. Aqui a probabilidade talvez ela tá esperando uma retomada de venda, né? Talvez na máxima aqui dessa grande barra do meio dia e meio, mas não foi isso que aconteceu. Ele voltou fortemente aí, agora tentando brigar lá na região do 111. Mas assim, poucas operações também, né? Tivemos poucas operações. No princípio aqui no 23,76 a gente teve duas, né? Com 2 box, ó, também tudo 2 box, ó, hoje. As boas operações de 2 box, então 1, 2, 3, talvez aqui, né? 4 operações e 5 operações também no mini dólar. Então, poucas operações no mini índice, poucas operações no mini dólar, mas com excelentes ganhos, né? Com excelentes alvos, principalmente o dólar. Teve uma boa movimentação aí, bem interessante, bem bacana, a partir aqui do 23, a partir do teste de um nível importante para nós aqui do FIBO, né? A gente que usa FIBO, o 23 é o princípio, por assim dizer, né? De tudo. Então, bem bacana aí que hoje ele se fez isso, principalmente, levou até o 61 e depois ainda tentou fazer extensão aqui no 205, não fez, voltou, tá aí brigando. Bacana mesmo, né? Então, essa daí foi a análise aí do dia de hoje, tanto para o mini dólar, dia de paciência. Já até digo aí para amanhã também, terem paciência aí, primeiro dia do mês. Vai ter payroll amanhã, então assim, opere com cautela, deixa o payroll acontecer, não tentem operar payroll. Tentar operar dado é jogar a moeda para cima, e a gente não tá aqui no mercado para fazer isso, né? Para ficar jogando moeda para cima e jogando cara coroa 50% para ganhar, 50% para perder. A gente tem que tentar entrar em trades onde a gente tem as maiores probabilidades de ganho. Então, tenham isso em mente, tenham paciência sempre para operar. E se for o caso, entendo que não é porque vocês fazem day trade que tem que operar todo dia. O day trader não tem que operar todo dia, ele só opera condições favoráveis. Beleza? Se gostou do vídeo aí, então peço que dá um like, compartilhe aí com quem você conhece, dá uma força aí pro canal para estar divulgando ele cada vez mais. Se não está inscrito, se inscreve, ativa o sino aí das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. No mais aí sempre, obrigado pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!